Olá, meu nome é Priscila Maruoka, eu sou cardiologista pediátrica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a palivizumab. O que é, para que a gente tem que prescrever e como que a gente faz isso. A palivizumab, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma vacina. Ela é um anticorpo pronto contra o vírus sincicial respiratório. O vírus sincicial respiratório é um vírus que ele acomete muito crianças pequenas, de 0 a 2 anos de idade, e causa infecções respiratórias graves. Tanto é que no inverno, que é o período da sazonalidade desse vírus, a gente tem uma alta incidência de crianças entubadas por bronquiolite, que é a doença que esse vírus causa. Por isso que a gente tem que proteger essas crianças do grupo de risco de desenvolver essa doença de forma mais grave nesse período em que o vírus ele é mais incidente. Então, começando pelo grupo de risco, quais são as crianças que merecem receber a palivizumab? Lembrando que ela já está no rol da Agência Nacional de Saúde, então ela pode ser dada gratuitamente pelo SUS e o convênio também tem a obrigatoriedade de fornecer essa medicação. As crianças do grupo de risco são todos aqueles prematuros menores de 29 semanas gestacional e eles podem receber até 1 ano de idade. Os prematuros entre 29 e 32 semanas de idade gestacional podem receber até 6 meses de idade. E aquelas crianças que têm alguma doença pulmonar crônica ou são cardiopatas podem receber até 2 anos de idade. Falando um pouco sobre os cardiopatas congênitos, não são todas as cardiopatias que têm direito a receber essa medicação. Apenas aquelas cardiopatias que cursam com repercussão hemodinâmica, a gente consegue fornecer. E o que seria isso? É aquele paciente que tem uma cardiopatia que causa sintomas e que necessita de correção cirúrgica. Às vezes fez a cirurgia, mas foi uma cirurgia paliativa ou foi uma cirurgia que o paciente ainda ficou com uma lesão residual que causa repercussão hemodinâmica, essa criança também continua tendo o direito de receber a palivizumab. Mas lembrando que é somente até 2 anos de idade. Como que a gente faz para prescrever? Se for pelo SUS, existe um formulário que a gente imprime no site do Ministério da Saúde e a gente vai preencher e anexar a receita e o laudo do ecocardiograma. Se for pelo convênio, vocês precisam fazer a receita, um relatório médico dizendo qual é a indicação dessa criança receber e junto também o laudo do ecocardiograma. Alguns convênios já fizeram um formulário próprio para você preencher e dizendo qual é a indicação. Como que é feito essa receita? A receita a gente tem que colocar que é uso intramuscular na dose de 15 mg por quilo de peso do paciente, uma vez por mês, por 5 meses e no período de sazonalidade, que aqui vai de março até agosto. Então, se você conseguiu prescrever para o paciente em junho, julho, agosto, são 3 meses só, ele só vai receber essas 3 doses. O intervalo de uma dose e outra tem que ser de 30 dias, porque é o período que essa medicação, que esse anticorpo faz efeito no corpo do paciente, ok? Algumas dúvidas que ficam. Se a criança tomar vacina, ela pode tomar o palivizumab no mesmo dia? Pode. De preferência, dar o palivizumab antes e após 1 hora aplicar o restante das vacinas. Não tem problema em datas próximas, porque ela não interfere exatamente por ser um anticorpo já pronto e não uma vacina como as outras. Outra pergunta frequente é se o paciente perder as primeiras doses, os primeiros meses que a gente tem da sazonalidade, ele pode receber nos meses subsequentes? Pode, até agosto ele pode receber sim, mesmo que seja só uma dose. A palivizumab pode ser prescrita tanto pelo pediatra quanto o neonatologista ou até os médicos da especialidade, pneumologista ou os cardiologistas. No caso dos pacientes internados, por exemplo, os prematuros que ainda continuam lá e são dessa faixa etária e do grupo de risco, eles vão receber também intra-hospitalar. Bom, então é isso que eu queria falar para vocês. Se ficou alguma dúvida, é só escrever aqui para mim nos comentários.